O sol do meio-dia em frente à imponente igreja de Nossa Senhora do Brasil refletia-se de maneira cruel nas vidraças douradas, enquanto o interior da nave exalava um perfume sufocante de lírios brancos e incenso caro. Beatriz sentia que cada centímetro de sua renda francesa pesava como uma armadura de chumbo sobre seus ombros trêmulos, impedindo-a de respirar o ar rarefeito daquela elite carioca. Ao seu lado, o silêncio era preenchido apenas pelo murmúrio aristocrático dos convidados que esperavam ansiosamente pela união de duas fortunas construídas sobre o suor alheio. Ricardo Mendonça exibia um sorriso gélido, uma máscara de triunfo que não conseguia esconder a ganância em seus olhos escuros e calculistas. Observando Beatriz como se ela fosse apenas mais uma aquisição para seu vasto império, ela olhou para as mãos dele. Mãos que nunca souberam o que era o trabalho duro, mas que apertavam o seu braço com uma posse sufocante que prometia uma vida de submissão. O pânico começou a subir por sua garganta, transformando o hino sagrado em um ruído distorcido que ecoava dolorosamente em seus ouvidos durante toda a longa cerimônia. O padre, com sua voz solene e carregada de tradição, iniciou a pergunta que selaria o destino da jovem herdeira dos Alcântara para sempre sob os olhos de Deus e da sociedade. Beatriz olhou para o altar, buscando uma resposta divina nas imagens sacras. Mas tudo o que viu foi o vazio de uma existência planejada por outros em escritórios luxuosos. Suas pernas fraquejaram por um instante, e o calor do Rio de Janeiro parecia querer desintegrar o véu que cobria seu rosto pálido e banhado por lágrimas silenciosas e desesperadas. No exato momento em que o sim deveria ser pronunciado, um grito mudo rompeu o peito da noiva, transformando-se em uma ação impulsiva que chocou a todos os presentes naquela tarde ensolarada. Beatriz soltou o braço de Ricardo com uma força que ela desconhecia possuir. Virou as costas para o altar de mármore e correu desesperadamente em direção à porta principal da igreja. O som de seus saltos batendo contra o piso histórico ressoava como tiros, enquanto os convidados se levantavam em um frenesi de confusão. Insultos sussurrados e olhares de absoluto espanto. A luz ofuscante da rua a atingiu como um tapa quando ela cruzou o umbral, revelando o caos urbano que ignorava solenemente o drama aristocrático que acabara de se desenrolar. Sem olhar para trás, Beatriz correu pelas calçadas de Copacabana, segurando as saias pesadas de seu vestido de noiva, que agora se sujavam com a poeira e a fuligem do asfalto quente. Os motoristas buzinavam e os pedestres paravam perplexos diante daquela visão angelical e desgrenhada que fugia de um destino dourado, mas que para ela representava apenas uma prisão eterna e sem amor. Seus pulmões ardiam e o suor escorria por seu pescoço, misturando-se à maquiagem, cara que agora borrava seu rosto como uma pintura de tristeza profunda e libertação imediata. Ao dobrar uma esquina movimentada, ela avistou um ônibus interestadual que se preparava para partir. Um gigante de metal que prometia levá-la para longe daquela opressão que a asfixiava há anos. Com um esforço final, Beatriz saltou para dentro do veículo, ignorando os olhares curiosos do motorista e dos poucos passageiros que ocupavam os bancos gastos de couro sintético na parte traseira. O motor rugiu e o ônibus começou a se afastar da orla, deixando para trás os prédios luxuosos e a vida de mentiras que ela fora forçada a sustentar desde a infância. Beatriz encostou a cabeça na janela vibrante, sentindo o vento fresco começar a bagunçar seus cabelos, enquanto as primeiras lágrimas de verdadeiro alívio lavavam sua alma cansada e ferida. Ela não tinha dinheiro, não tinha destino e possuía apenas a roupa do corpo. Mas pela primeira vez em 24 anos, sentia que o seu coração batia por conta própria e com esperança, enquanto o cenário urbano de prédios altos dava lugar à vegetação rasteira das margens da rodovia. A jovem pensava no escândalo que seu nome causaria nas colunas sociais de todo o Brasil. Ricardo certamente estaria furioso, movendo céus e terra para encontrá-la e restaurar sua honra ferida. Mas Beatriz sentia uma proteção invisível, guiando seus passos rumo ao desconhecido.
O sol começava a baixar no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo, lembrando-a de que cada fim de dia traz consigo a promessa de um novo e incerto amanhecer para todos. A viagem parecia não ter fim, e o cansaço físico começou a cobrar seu preço, fazendo com que sua visão ficasse turva e seus pensamentos se perdessem em lembranças de sua mãe. Dona Margarida sempre lhe dissera que a felicidade não podia ser comprada com sacas de café ou joias de família, mas sim conquistada com a coragem de ser quem realmente somos. Naquela poltrona desconfortável, Beatriz finalmente compreendeu o peso daquelas palavras e rezou em silêncio, pedindo a Deus que lhe desse forças para enfrentar as tempestades que certamente viriam em seu longo e tortuoso caminho. As luzes da cidade ficaram para trás, substituídas pela escuridão profunda das matas que margeavam a estrada, onde o único som era o rugido constante dos pneus contra o pavimento irregular. Cada quilômetro percorrido era uma pequena vitória contra a tirania dos Alcântara. Uma distância necessária entre a mulher que ela fora obrigada a ser e a mulher que desejava descobrir. O medo do futuro ainda estava lá, latente e frio, mas a sensação de liberdade era um fogo que ardia intensamente em suas veias, aquecendo sua alma contra a solidão da noite estrelada. Subitamente, o céu escureceu ainda mais e as primeiras gotas de uma chuva tropical pesada começaram a açoitar o para-brisa do ônibus, dificultando a visão do motorista cansado naquela estrada. Beatriz observava os relâmpagos cortarem o firmamento, iluminando momentaneamente os vales profundos e as montanhas que cercavam a região serrana do estado, sentindo que a natureza refletia o tumulto interno de sua própria existência. O destino estava sendo traçado por forças maiores que sua vontade, e ela sabia que não haveria volta para a segurança ilusória da mansão onde crescera, rodeada de criados e falsidade. O motorista anunciou uma parada técnica em um pequeno vilarejo, cujas luzes fracas mal conseguiam vencer a névoa espessa que descia das colinas, criando uma atmosfera de mistério e desolação. Beatriz decidiu descer, sentindo que precisava de terra firme sob seus pés para processar a magnitude de sua fuga e a incerteza dos passos que viriam a seguir naquele mundo. Ao tocar o chão molhado com seus sapatos de cetim, ela percebeu que a chuva não era um castigo, mas uma purificação necessária para lavar os pecados de uma união baseada apenas no interesse comercial. Ela caminhou sem rumo pelas ruas desertas da pequena localidade, onde o cheiro de terra úmida e lenha queimada trazia uma sensação de nostalgia por algo que ela nunca tinha vivido. O vestido de noiva, agora pesado pela água, arrastava-se pelo barro, simbolizando o fim de uma era e o nascimento doloroso de uma nova identidade, longe do glamour e da podridão. Seus dentes batiam de frio, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz, enquanto procurava algum sinal de abrigo ou uma mão estendida que pudesse oferecer um pouco de calor humano, genuíno e sincero. No final de uma estrada de terra, uma luz suave emanava de uma pequena construção de madeira que parecia lutar contra a força do vento e da chuva intensa. Beatriz sentiu um chamado inexplicável em seu coração, uma intuição profunda que a guiava para longe do asfalto e para mais perto do que era simples. Rústico e verdadeiro, com as mãos geladas e o corpo tremendo, ela se aproximou da porta, perguntando-se se Deus havia ouvido suas preces e se aquele lugar seria o refúgio prometido para sua alma errante, exausta e faminta de amor. A imagem de Ricardo furioso na igreja ainda assombrava seus pensamentos, como um fantasma que se recusava a abandonar a vítima que acreditava possuir por direito de contrato e linhagem. Ela sabia que ele usaria sua influência na polícia e na mídia para rotular Fola como louca ou ingrata, tentando destruir qualquer chance de uma vida independente fora de seus domínios sombrios. No entanto, ao olhar para a pequena luz daquela oficina modesta, Beatriz sentiu que o poder de Ricardo não alcançava a pureza das almas que viviam em harmonia com a terra e a verdade. Cada passo dado no barro era um ato de rebeldia contra as gerações de mulheres de sua família que aceitaram casamentos de conveniência
em troca de colares de pérolas luxuosos. Ela seria a primeira a quebrar essa corrente de infelicidade, mesmo que o preço a pagar fosse a pobreza, o isolamento e a incompreensão de todos aqueles que um dia conheceu. A chuva lavava não apenas o seu rosto, mas também o orgulho e as pretensões que a impediam de ver a beleza nas coisas pequenas e no valor sagrado de uma vida autêntica e simples. O som de uma serra elétrica e o martelar rítmico de alguém, trabalhando àquela hora da noite, cortavam o silêncio da tempestade, indicando que a vida ali pulsava intensamente. Beatriz parou diante da entrada, vendo as sombras de um homem que se movia com precisão e calma, alheio ao drama mundial que ela carregava em suas costas cansadas. O destino havia colocado aquela oficina em seu caminho por uma razão que ela ainda não compreendia, mas que seu espírito já começava a aceitar com uma resignação pacífica e cheia de fé no Criador. O medo de ser rejeitada ou entregue de volta aos seus perseguidores fez seu coração disparar, mas a exaustão física superou qualquer instinto de preservação que ainda restasse em seu corpo. Ela estendeu a mão e tocou a madeira rústica da porta, sentindo a textura do trabalho humano que transformava árvores em objetos de utilidade e beleza para o cotidiano. Com um último suspiro de coragem, Beatriz chamou por ajuda, sua voz sendo quase abafada pelo trovão que ecoou sobre as montanhas, marcando o início de sua transformação sob o olhar atento de Deus. Lá dentro, Mateus parou o que estava fazendo, sentindo uma presença estranha que parecia carregar uma carga emocional tão intensa que quase podia ser tocada no ar denso de serragem. Ele não esperava visitas em uma noite tão inclemente, muito menos alguém que parecesse ter vindo de um sonho ou de um pesadelo da alta sociedade que ele evitava. Ao abrir a porta, seus olhos encontraram os de Beatriz, e naquele breve instante de silêncio, o universo pareceu conspirar para que dois mundos opostos finalmente se encontrassem sob a proteção daquela humilde oficina de madeira. A visão daquela mulher em trajes de luxo, completamente encharcada e com os olhos transbordando uma tristeza secular, despertou em Mateus um sentimento de compaixão que ia além de julgamentos. Ele viu nela não uma fugitiva rica, mas uma filha de Deus em busca de amparo, perdida em uma tempestade que era tanto física quanto espiritual em sua essência. Estendendo a mão calejada com uma gentileza que Beatriz nunca experimentara, ele a convidou para entrar, oferecendo o pouco que tinha abrigo, calor e um respeito que não cobrava preço algum pela sua hospitalidade. O interior da oficina cheirava a cedro fresco e serragem úmida, um aroma que contrastava violentamente com o perfume artificial de flores caras que Beatriz deixara para trás na igreja de mármore. Mateus aproximou-se cautelosamente, vendo como a jovem tremia sob o peso do vestido de noiva encharcado, que agora parecia um amontoado de trapos cinzentos sem nenhum valor real. Ele não perguntou quem ela era ou por que fugia. Apenas estendeu um cobertor de lã, áspera mas limpa, cobrindo-lhe os ombros com uma delicadeza que ela nunca sentira vindo do arrogante Ricardo. Beatriz aceitou o gesto em silêncio, sentindo o calor da lã começar a penetrar em sua pele gélida, enquanto observava o rosto do rapaz iluminado pela lâmpada fraca da bancada de trabalho. Mateus possuía traços fortes e olhos que transmitiam uma paz profunda, algo que só os que trabalham honestamente com as mãos parecem ter em abundância neste mundo tão cruel. Ele indicou uma cadeira de madeira simples, feita por ele mesmo, e pediu que ela se sentasse perto do pequeno fogão, a lenha que ainda mantinha algumas brasas vivas e extremamente acolhedoras, enquanto a chuva açoitava o telhado de zinco com uma fúria renovada. O som rítmico das gotas criava uma melodia de isolamento que protegia aquele pequeno refúgio das garras da alta sociedade carioca. Beatriz olhava para as próprias mãos, onde o anel de noivado de diamantes gigantescos ainda brilhava, uma joia que agora lhe parecia obscena diante da simplicidade digna daquela humilde moradia de trabalhadores. Ela sentiu uma vontade súbita de arrancar aquele símbolo de sua antiga prisão, mas seus dedos estavam fracos demais para qualquer movimento brusco naquele momento de exaustão física. Mateus trouxe uma caneca de barro com café quente,
cujo vapor subia em espirais suaves, trazendo consigo o conforto que nenhuma taça de champanhe francês jamais conseguira proporcionar à alma ferida da jovem. Ele se ajoelhou por um instante para ajustar o fogo, mantendo uma distância respeitosa que Beatriz apreciou imensamente. Acostumada que estava a ser tratada como um troféu por homens gananciosos, a fumaça do fogão misturava-se ao cheiro da chuva, criando uma atmosfera de santuário onde o tempo parecia ter parado para permitir que uma alma cansada finalmente encontrasse o seu descanso. Você não precisa dizer nada agora. O silêncio também é uma forma de oração e cura, murmurou Mateus com uma voz grave que acalmou o coração, batendo descompassado daquela estranha visitante noturna. Beatriz bebeu o primeiro gole do café amargo e forte, sentindo a vida retornar lentamente aos seus membros entorpecidos pelo medo e pela longa jornada na estrada de terra lamacenta. Ela olhou ao redor, notando os detalhes da oficina, as ferramentas organizadas com carinho e o crucifixo de madeira pendurado na parede principal, abençoando cada pedaço de madeira ali trabalhado. De repente, uma porta nos fundos da oficina se abriu, e uma mulher de cabelos grisalhos e olhar bondoso apareceu, segurando uma lamparina que iluminava o seu rosto marcado pelo tempo. Era Dona Helena, a mãe de Mateus, que ao ver a cena não demonstrou surpresa ou julgamento, apenas uma compaixão maternal que só as mulheres que já sofreram muito podem verdadeiramente oferecer. Ela caminhou até Beatriz sem hesitar, pegando suas mãos frias entre as suas, que eram quentes e calejadas por décadas de trabalho doméstico e muita dedicação à sua pequena família. Venha, minha filha, vamos tirar esse vestido pesado que está sugando suas energias e deixando seu peito carregado de mágoas que não pertencem a este lugar, disse Helena com uma suavidade encantadora. Beatriz deixou-se guiar pela mulher até um pequeno quarto nos fundos, onde o cheiro de lavanda e sabão de coco substituía a opressão da serragem, oferecendo um ambiente de pureza quase celestial. O vestido de noiva, com suas rendas rasgadas e pérolas perdidas no caminho, foi deixado de lado como uma pele velha que a serpente abandona para finalmente poder crescer. Helena entregou-lhe uma camisola de algodão simples, branca e casta, que Beatriz vestiu sentindo-se mais elegante do que em qualquer um de seus trajes de alta costura desenhados em Paris. A simplicidade do tecido contra sua pele era um bálsamo, uma afirmação de que ela não precisava de adornos externos para possuir dignidade ou beleza aos olhos de quem sabia ver além. Enquanto secava os cabelos da jovem com uma toalha macia, a velha senhora cantarolava uma melodia antiga, uma canção de ninar que parecia afastar todos os demônios que perseguiam a mente de Beatriz. No quarto ao lado, Mateus permanecia sentado na oficina, pensando na estranha coincidência que trouxera aquela mulher magnífica e quebrada até a sua porta em uma noite de tempestade tão severa. Ele sabia que o mundo lá fora era um lugar perigoso para criaturas tão frágeis, mas sentia que o destino tinha planos maiores que envolviam aquela oficina e sua vida solitária. O jovem carpinteiro fez o sinal da cruz, pedindo sabedoria para saber como agir diante do mistério que acabara de entrar em sua casa, prometendo a si mesmo que a protegeria de qualquer mal. Beatriz deitou-se na cama estreita mas confortável, observando as sombras projetadas pela vela nas paredes de madeira nua, sentindo que o som da chuva agora era um escudo contra o seu passado. As imagens de Ricardo e de seu pai, com seus rostos distorcidos pelo orgulho ferido, começaram a desvanecer, substituídas pela imagem das mãos calejadas de Mateus e pelo olhar acolhedor de Helena. O cansaço finalmente a venceu, mergulhando-a em um sono profundo e sem sonhos. O primeiro sono verdadeiramente tranquilo que ela desfrutava em muitos anos de ansiedade constante e pesadelos sociais. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol penetraram pelas frestas da janela, iluminando a poeira que dançava no ar como minúsculas partículas de ouro flutuando sobre a cama de Beatriz. Ela acordou com o canto dos pássaros e o som distante de um riacho, sons que nunca chegavam aos seus ouvidos na poluição sonora e moral da grande metrópole onde crescera.
Sentou-se lentamente, sentindo o corpo ainda dolorido, mas a mente estava clara, como a água da montanha que corria lá fora, livre de todas as amarras que aprendiam antigamente ao luxo inútil. Ao sair do quarto, encontrou a pequena cozinha perfumada com o cheiro de pão de queijo recém-saído do forno e café coado na hora. Uma recepção que parecia um banquete de reis. Dona Helena estava ao fogão, sorrindo ao ver a jovem com uma aparência mais descansada, embora os olhos de Beatriz ainda guardassem a sombra de uma tristeza que levaria muito tempo para se apagar. A mesa estava posta com simplicidade, usando louças desemparelhadas, mas impecavelmente limpas, simbolizando a união de fragmentos que juntos formavam um lar cheio de amor, respeito e muita fé. Mateus entrou, trazendo um pouco de lenha, parando à porta ao ver Beatriz ali, sob a luz da manhã, parecendo uma visão de pureza que iluminava toda a modesta e rústica cozinha. Ele desejou-lhe um bom dia, com uma timidez que o tornava ainda mais humano aos olhos da jovem, que estava acostumada com a arrogância desenfreada dos homens de seu antigo círculo social. A conversa fluiu de maneira natural, sem perguntas invasivas sobre o passado, focando apenas na beleza do dia que nascia e na necessidade de reconstruir o que o temporal havia destruído. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Este teto é humilde, mas a nossa porta nunca se fecha para quem busca abrigo e paz verdadeira, afirmou Dona Helena solenemente. Beatriz sentiu um nó na garganta, emocionada com tamanha generosidade vinda de pessoas que mal possuíam o básico para a sobrevivência diária em um país de tantas desigualdades sociais. Ela aceitou o convite com um aceno de cabeça, decidindo que aquele era o lugar onde ela começaria a aprender o verdadeiro significado da palavra humanidade, longe de todas as mentiras, vaidades e futilidades. Naquela tarde, Mateus convidou-a para observar o seu trabalho na oficina, explicando com paciência como cada tipo de madeira possuía uma alma e uma utilidade diferente no grande plano de Deus. Beatriz observava as mãos dele se movendo com precisão cirúrgica, transformando troncos brutos em peças delicadas, que serviam para abrigar vidas e memórias de outras famílias igualmente humildes e trabalhadoras. Ela percebeu que a beleza não estava no valor comercial das coisas, mas no esforço e no amor depositados em cada detalhe, em cada lixada e em cada encaixe perfeito feito com dedicação. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o desaparecimento da noiva era o único assunto nos telejornais e nas redes sociais, com fotos de Beatriz estampadas em todas as telas sob manchetes sensacionalistas. Ricardo, consumido pelo ódio e pela humilhação pública, jurava vingança contra quem quer que tivesse ajudado sua noiva a fugir de um compromisso que ele considerava uma transação comercial sagrada. Ele contratou investigadores particulares e usou suas conexões políticas para rastrear cada pista, cada imagem de câmera de segurança que pudesse indicar o paradeiro da mulher que ousara desafiar sua autoridade e poder. Mas ali, entre as montanhas e o silêncio da mata, Beatriz sentia-se invisível e protegida, como se tivesse entrado em uma dimensão onde o tempo corria em um ritmo diferente e humano. Ela começou a ajudar Helena nas tarefas domésticas, descobrindo uma satisfação inesperada em atividades simples, como lavar pratos ou varrer o chão de terra batida da varanda da frente. Suas mãos, antes macias e apenas acostumadas com o toque de sedas finas, começaram a ganhar pequenas marcas de esforço, sinais de uma vida que finalmente começava a ter um propósito real. Ao entardecer, sentados na varanda enquanto o céu se pintava de rosa e laranja, Mateus lia passagens da Bíblia para sua mãe e para a sua nova e misteriosa hóspede permanente. As palavras de justiça e amor ao próximo ressoavam na alma de Beatriz, confirmando que sua fuga não fora apenas um ato de desespero, mas um chamado para uma vida superior. Ela olhava para Mateus e sentia uma conexão que transcendia a lógica, uma atração baseada no respeito mútuo e na admiração por um caráter que brilhava mais do que qualquer diamante puro da terra. A noite caiu suavemente sobre o vilarejo,
trazendo consigo o frescor da serra e o som dos grilos que compunham a sinfonia noturna daquele paraíso escondido do resto do mundo barulhento. Beatriz sentia que a cada hora que passava, a velha Beatriz Alcântara morria um pouco mais, dando espaço para uma Bia que sabia rir de coisas simples e agradecer pelo pão diário. No entanto, ela sabia que o mundo lá fora não a esqueceria tão facilmente e que o confronto final com seu passado era apenas uma questão de tempo e de provação espiritual intensa. Ela fechou os olhos naquela noite sentindo-se, pela primeira vez, parte de uma família que não exigia nada dela além de sua presença e de sua verdade mais sincera. Mateus, em seu próprio leito, também não conseguia dormir, pensando no brilho dos olhos de Bia e no perfume de lavanda que agora impregnava a sua casa de maneira tão doce. O destino os unira sob a tempestade, mas seria o amor e a fé que os manteriam juntos quando o sol da justiça finalmente brilhasse sobre os campos de batalha da complexa vida humana. Mateus levantou-se silenciosamente para verificar se todas as portas estavam trancadas. Um hábito de quem vive em áreas isoladas, mas que agora ganhava uma nova urgência em seu coração protetor. Ele olhou para o quarto onde Beatriz descansava, sentindo uma vontade imensa de garantir que nenhum mal jamais cruzasse aquele umbral enquanto ele estivesse vivo e com forças para lutar. A lua cheia surgiu entre as nuvens, iluminando a oficina e as ferramentas, transformando o cenário simples em um templo de esperança onde o amor começava a ser esculpido com a mesma paciência da madeira. Beatriz, entre o sono e a vigília, ouviu os passos leves de Mateus e sentiu uma segurança que nunca conhecera nos corredores vigiados da mansão de sua infância solitária e fria. Ela sabia que a jornada para a redenção seria longa e cheia de obstáculos colocados por homens sem escrúpulos. Mas a presença daquele carpinteiro era o sinal que ela tanto pedira, com uma prece silenciosa de gratidão. Ela se entregou ao repouso, confiando que o amanhã traria novas lições de vida e a coragem necessária para enfrentar qualquer sombra que tentasse apagar sua luz. O sol da manhã entrava pelas frestas da janela de madeira, despertando Beatriz de um sono que, pela primeira vez, não fora interrompido por pesadelos de contratos e aparências sociais. Ao levantar-se da cama estreita, ela sentiu uma leve dor muscular, lembrança física da fuga desesperada e da caminhada sob a tempestade que mudara sua vida. Dona Helena já estava na pequena cozinha. O som do café coando e o cheiro de milho cozido preenchiam o ar, trazendo uma sensação de pertencimento que a mansão dos Alcântara jamais pudera oferecer verdadeiramente àquela jovem alma. Beatriz aproximou-se timidamente, oferecendo-se para ajudar nas tarefas da casa, algo que as suas mãos delicadas e manicuradas nunca haviam experimentado na rotina de luxo absoluta do Rio de Janeiro. Helena entregou-lhe uma vassoura de palha, ensinando-a a limpar o chão de terra batida, com movimentos firmes e ritmados, que exigiam uma coordenação que a jovem herdeira desconhecia totalmente. Cada grão de poeira levantado parecia representar uma camada de sua antiga identidade, fútil, sendo varrida para longe, permitindo que a essência de uma mulher mais forte e resiliente começasse a surgir. A dificuldade inicial transformou-se em uma estranha satisfação quando Beatriz viu o resultado de seu próprio esforço físico espelhado na limpeza do ambiente rústico e acolhedor daquela moradia. Helena observava-a com um sorriso sábio, explicando que o trabalho manual era uma forma de glorificar a Deus e manter a mente protegida contra as tentações do orgulho e da vaidade humana. A jovem percebeu que, naquela casa simples, a dignidade não era medida pelo saldo bancário, mas pela disposição em servir e cuidar daqueles que compartilham o mesmo teto e o mesmo pão sagrado. Mais tarde, Mateus convidou Bia para acompanhá-lo até a vila próxima, onde ele entregaria um pequeno baú de madeira entalhada para a igreja local que cuidava de crianças desamparadas da região. Caminhando pela estrada de terra, ela observava a natureza vibrante ao seu redor, sentindo o calor do sol na pele
e o frescor da brisa que soprava das montanhas verdes e imponentes. O rapaz falava sobre as árvores e os ciclos da vida com uma reverência que tocava profundamente o coração de Beatriz, fazendo-a questionar a arrogância da civilização moderna que despreza o solo. Ao chegarem na praça central, Beatriz ficou maravilhada com a forma como as pessoas humildes saudavam Mateus com genuíno afeto e respeito por sua integridade e bondade constante com todos. Ela viu o carpinteiro distribuir doces caseiros para um grupo de órfãos, seus olhos brilhando com uma compaixão que Ricardo Mendonça jamais seria capaz de sentir por qualquer outro ser vivo neste mundo. Naquele momento, a riqueza de Mateus tornou-se evidente para Bia. Ele possuía o amor da comunidade e a paz de espírito que nenhum R$ 1.000.000 poderia comprar no mercado financeiro. Sentada em um banco de madeira sob a sombra de uma frondosa mangueira, a jovem refletia sobre as lições silenciosas que recebia de cada gesto generoso daquele povo simples e acolhedor. O contraste entre a ganância de seu antigo círculo social e a partilha desinteressada que presenciava ali era um choque cultural que desmoronava suas antigas convicções de superioridade e egoísmo. Ela percebeu que a verdadeira miséria não estava na falta de recursos materiais, mas na ausência de empatia e na incapacidade de reconhecer a divindade presente em cada rosto marcado pelo sofrimento. O almoço foi servido em pratos de metal, consistindo em feijão preto, arroz e couve refogada. Ingredientes que Beatriz antes considerava vulgares, mas que agora saboreava com uma gratidão imensa e sincera. Mateus agradeceu a Deus pelo sustento antes da primeira garfada, um ritual que trouxe lágrimas aos olhos da moça, lembrando-a de quantas vezes banqueteara-se em silêncio e solidão emocional profunda. A conversa à mesa girava em torno de sonhos simples e da fé na providência divina, reforçando o laço que unia aquelas três almas tão diferentes sob o olhar protetor do Criador. À tarde, Beatriz acompanhou Dona Helena até a margem do rio para lavar as roupas da semana, uma tarefa que exigia força nos braços e muita paciência sob o sol quente. A água gelada batendo contra as pedras criava uma trilha sonora relaxante, enquanto as duas mulheres esfregavam o tecido com sabão de cinzas, feito artesanalmente na própria fazenda vizinha por elas. Bia sentia a textura das fibras sob seus dedos, aprendendo que cuidar da limpeza do que vestimos é um ato de respeito próprio e de zelo com os poucos bens que a vida nos concede. Suas mãos começaram a apresentar pequenas bolhas, e a pele tornou-se levemente avermelhada pelo esforço. Mas Beatriz não sentiu desejo de reclamar ou de buscar o conforto de seus cremes importados. Ela olhou para as mãos de Helena, cheias de calos e marcas de uma existência dedicada ao próximo, e sentiu uma admiração profunda por aquela beleza que o tempo não destrói. Aquelas cicatrizes de trabalho eram medalhas de honra que contavam histórias de superação, resistência e um amor incondicional que a jovem herdeira estava apenas começando a compreender e a valorizar verdadeiramente. Mateus aproximou-se ao entardecer, trazendo uma bacia de água morna com ervas medicinais, para que Beatriz pudesse descansar seus pés cansados após um dia de atividades intensas e totalmente desconhecidas por ela. Ele contou a história de seu pai, um homem que acreditava que a verdadeira oração era feita através do suor da testa e do respeito sagrado por todas as criaturas. Beatriz ouvia atentamente, sentindo que cada palavra dele era uma semente de sabedoria sendo plantada em seu espírito, antes estéril e agora faminto por um propósito que transcendesse as aparências e o egoísmo. Em um momento de privacidade, Bia retirou o anel de diamantes do bolso do vestido e o observou sob a luz suave do candeeiro que iluminava o pequeno e simples quarto onde dormia. A joia parecia uma intrusa, um lembrete gelado de um mundo onde os sentimentos eram negociados como mercadorias em uma bolsa de valores fria e muito cruel. Ela pensou em como aquele pequeno objeto poderia sustentar a vila inteira por anos, mas decidiu escondê-lo profundamente em sua mala, temendo que o brilho do ouro atraísse as sombras do passado sombrio. A decisão de ocultar sua antiga riqueza era também um compromisso de viver plenamente
a nova realidade de Bia. A mulher que descobria a alegria no pão partilhado e na oração, ela não queria que Mateus a visse como uma fonte de recursos, mas como uma companheira capaz de enfrentar as intempéries da vida com coragem e fé inabalável. O anel representava tudo o que ela rejeitara na porta da igreja: a mentira, a opressão e a falta de autonomia sobre o seu próprio coração, que agora finalmente batia em uma liberdade absoluta e doce. O crepúsculo trouxe consigo uma paz que Beatriz nunca experimentara nos jardins planejados da mansão de sua família, onde o silêncio era sempre carregado de tensões e segredos muito mal guardados. Ela sentou-se na escada da varanda, ao lado de Mateus. Observando os primeiros pirilampos começarem sua dança luminosa, entre as árvores que rodeavam a pequena e humilde oficina de madeira. Não havia necessidade de palavras rebuscadas entre eles. A conexão espiritual que se fortalecia a cada hora era suficiente para preencher o espaço e confortar as incertezas que ainda pairavam sobre o futuro. Enquanto isso, as notícias do Rio de Janeiro continuavam a circular de forma distorcida, pintando Beatriz como uma jovem instável que abandonara a família e o noivo exemplar sem motivos reais. Ricardo usava sua influência para plantar dúvidas sobre o caráter da moça, esperando que a pressão social a forçasse a sair de seu esconderijo por vergonha ou necessidade financeira extrema. No entanto, ele subestimava a força transformadora da fé e a proteção que uma comunidade unida pode oferecer àqueles que buscam refúgio sincero contra as injustiças e a maldade do mundo corporativo. Beatriz sentia que sua mente estava se desintoxicando dos venenos da competição desenfreada e do julgamento constante que caracterizavam sua antiga vida de aparências e futilidades sem qualquer fim. Cada nova tarefa aprendida, cada conversa com Dona Helena e cada olhar trocado com Mateus serviam como tijolos na construção de uma nova morada espiritual dentro de seu peito cansado. Ela estava aprendendo que a felicidade é um estado de espírito que floresce na simplicidade, longe das luzes da ribalta e muito perto da verdade que habita no âmago de cada ser humano. Um vizinho apareceu no portão, trazendo notícias de que estranhos haviam sido vistos fazendo perguntas na cidade vizinha, procurando por uma mulher que correspondia à descrição física de Beatriz Alcântara. O medo gelou o sangue da jovem por um breve instante, mas ela olhou para a cruz na parede e sentiu uma coragem renovada fluir por suas veias com intensidade. Mateus agradeceu ao vizinho e aproximou-se de Bia, colocando a mão em seu ombro como um escudo protetor, que prometia enfrentar qualquer ameaça externa para garantir a sua segurança e paz. Ninguém vai tirar você daqui contra a sua vontade, pois este lugar tornou-se o seu santuário, e Deus é a nossa maior fortaleza contra os ímpios, declarou ele firmemente. Beatriz sentiu as lágrimas rolarem por seu rosto, não mais de desespero, mas de uma gratidão profunda por ter encontrado um homem cujo caráter era tão sólido quanto o carvalho. Ela sabia que a tempestade política e social estava se aproximando, mas agora ela possuía raízes fincadas em um solo de verdade, amor e uma fé que nenhuma riqueza mundana poderia jamais abalar. A noite caiu e, juntos, eles rezaram o terço na sala de estar. As vozes de Helena, Mateus e Beatriz, unindo-se em uma harmonia perfeita que atravessava o teto de telhas. As palavras sagradas traziam um conforto indescritível, selando o compromisso de proteção mútua e de lealdade aos princípios que regem as almas destinadas a caminhar juntas na luz da retidão divina. Beatriz adormeceu sentindo-se protegida, sabendo que as lições das mãos calejadas eram apenas o começo de uma jornada de sacrifício e redenção que mudaria seu destino para sempre sob o céu brasileiro. O som das ferramentas de Mateus na oficina tornou-se para ela a música mais doce, simbolizando a construção constante de um futuro baseado na verdade e no trabalho digno e honesto. Ela percebeu que a beleza real não está no que vestimos, mas no que fazemos com o tempo que Deus nos concede nesta terra cheia de provações e belezas. O mundo lá fora poderia continuar sua busca frenética por poder e glória passageira, mas dentro daquela pequena casa de madeira
Beatriz finalmente encontrara a bússola que guiaria seus passos rumo à eternidade e paz. Cada calo em sua mão era agora uma prova de sua libertação. Uma marca de que ela não era mais uma boneca de porcelana, mas uma mulher de carne, osso e alma. O passado de luxo parecia uma memória de outra pessoa. Uma vida que ela observava de longe com uma compaixão triste, mas sem qualquer desejo de retorno. O amanhã traria o desafio do confronto, mas as sementes de coragem plantadas por Mateus e Helena já haviam germinado em seu coração, preparando-a para defender a nova vida que escolhera viver plena e honestamente. Com a alma lavada e o espírito fortalecido pelas lições da humildade, Beatriz fechou os olhos para o repouso necessário antes da batalha final que se desenhava no horizonte. Ela não estava mais sozinha na estrada de terra. Ela tinha uma família, um propósito e a certeza de que a justiça divina tarda, mas nunca falha com os justos de coração. O silêncio da noite na serra era a canção de ninar que acalmava suas angústias, lembrando-a de que, sob o olhar atento do Criador, nada é impossível para quem possui amor e verdadeira fé. O silêncio de mármore da mansão Alcântara era agora preenchido pelo som frenético de teclados e telefonemas sigilosos, enquanto Ricardo Mendonça orquestrava uma caçada implacável por todo o estado do Rio de Janeiro. Ele não aceitava a derrota, pois via o casamento como o ápice de sua estratégia financeira para absorver as fazendas de café remanescentes da família de Beatriz. Com o rosto endurecido pelo rancor, ele analisava mapas e relatórios de detetives particulares, jurando que nenhum buraco na terra seria profundo o suficiente para esconder a mulher que ousara humilhá-lo publicamente diante da elite. Na serenidade da oficina de madeira, Beatriz sentia um aperto inexplicável no peito, como se o ar estivesse ficando subitamente denso antes de uma grande tempestade de verão que se aproxima silenciosamente. Ela observava Mateus trabalhar com a plena, admirando a calma com que ele tratava cada imperfeição do tronco bruto, transformando-o em algo de valor eterno e utilidade sagrada. No entanto, as notícias trazidas pelos vizinhos sobre homens de terno, fazendo perguntas na vila vizinha, ecoavam em sua mente como um sino fúnebre, lembrando-a de que seu passado não morreria sem lutar. Um carro preto de vidros escuros e pneus cobertos de lama estacionou na praça central do pequeno vilarejo, destoando completamente das carroças e das bicicletas humildes que ali circulavam diariamente. Um homem de olhar frio desceu do veículo, segurando uma fotografia de alta resolução que mostrava Beatriz em seu momento de maior glória social, vestindo joias que custariam várias vidas naquele lugar. Ele mostrava a imagem aos moradores, oferecendo maços de dinheiro em troca de qualquer informação que levasse ao paradeiro da pobre moça desaparecida que ele afirmava estar sofrendo de amnésia profunda. A notícia da recompensa espalhou-se como fogo em palha seca pelos arredores, despertando a ganância em corações que antes pareciam calmos e satisfeitos com a simplicidade da rotina rural brasileira. Tião, um ajudante de ferreiro com muitas dívidas no bar local, reconheceu imediatamente a moça que vira lavando roupas no rio com Dona Helena há alguns dias atrás, sem pensar nas consequências morais de seu ato. Ele aproximou-se do estrangeiro e sussurrou o caminho que levava à oficina de Mateus Silva, selando assim o destino de um santuário de paz e amor. Mateus percebeu a inquietação de Beatriz quando ela parou de lixar a peça de madeira e olhou para a estrada com olhos carregados de uma angústia ancestral e muito profunda. Ele largou suas ferramentas e caminhou até ela, segurando suas mãos com uma firmeza que transmitia uma segurança divina. Pronto para ouvir a verdade que ele já suspeitava há bastante tempo, Bia respirou fundo, as lágrimas começando a brotar enquanto ela confessava sua verdadeira linhagem, as dívidas de sua família e a natureza cruel do contrato que Ricardo Mendonça chamava hipocritamente de casamento sagrado. O rapaz ouviu tudo em silêncio absoluto, não demonstrando choque ou cobiça ao descobrir que a mulher que acolhera era a herdeira de um império de café em ruínas econômicas. Para Mateus, ela não era a senhorita Alcântara, mas sim
a alma ferida que encontrara abrigo sob seu teto de zinco em uma noite de chuva e desespero total. Ele apertou os lábios e prometeu diante da cruz que a protegeria não por causa de seu sobrenome famoso, mas pela dignidade humana que ela reconquistara através do trabalho duro e da oração sincera conosco. Ricardo Mendonça chegou aos arredores da propriedade de Mateus quando o sol começava a baixar, pintando as montanhas de um vermelho que parecia sangue espalhado sobre o horizonte de Minas Gerais. Ele desceu do carro com um desprezo visível, limpando a poeira de seus sapatos italianos enquanto olhava para a construção de madeira que ele considerava um pardieiro imundo e indigno. A futilidade de sua alma impedia-o de ver a beleza da arquitetura orgânica e do suor depositado em cada viga, focando apenas na vingança que planejava executar contra o carpinteiro que roubara seu prêmio. Ele caminhou em direção à oficina com a arrogância de quem acredita que o mundo inteiro está à venda por um preço justo ou sob uma ameaça bem executada. Dona Helena, que estava na varanda colhendo ervas para o chá da noite, sentiu a presença maligna antes mesmo de ver o homem elegante que subia a pequena trilha de pedras. Ela fez uma prece rápida a Nossa Senhora, pedindo que a pureza de seu lar não fosse profanada pela escuridão que emanava daquele estranho vestido com o luxo da cidade grande e gananciosa. Ricardo parou diante de Mateus, que não se levantou de sua bancada de trabalho, mantendo uma calma que irritou profundamente o milionário, acostumado a ver todos se curvarem à sua presença. O contraste entre os dois homens era gritante, um coberto de serragem e dignidade, o outro envolto em seda e maldade latente que fervilhava sob a pele bem cuidada. O vilão sorriu com sarcasmo, chamando Mateus de ladrão de noivas e ameaçando usar todo o seu poder jurídico para destruir a oficina e a reputação daquela família de trabalhadores humildes e honestos. Você acha que um pedaço de madeira e um pouco de fé podem protegê-la de mim e das obrigações que ela assinou com o sangue de seu pai? Gritou Ricardo. Mateus levantou os olhos, calmos como um lago de montanha, e respondeu que nenhum papel assinado por homens gananciosos tem mais valor do que a liberdade de uma alma que Deus decidiu libertar. Ele se posicionou entre Ricardo e a porta da casa, onde Beatriz observava a cena com o coração batendo forte, sentindo o peso do passado tentando arrastá-la de volta para a escuridão absoluta. Beatriz finalmente saiu para a luz, caminhando com uma postura que misturava a altivez de sua criação com a humildade que aprendera com Dona Helena nos últimos tempos difíceis. Ela olhou diretamente nos olhos de Ricardo e disse que não era mais a propriedade de ninguém, renunciando publicamente a cada centavo e a cada luxo que um dia aprendera. Sua voz era firme, carregada de uma convicção que deixou o vilão momentaneamente sem palavras, pois ele nunca imaginara que o conforto pudesse ser trocado voluntariamente pela dureza da vida no campo e na pobreza. Ricardo, sentindo que perdia o controle da situação, mudou sua tática para a chantagem emocional, mencionando a saúde frágil do pai de Beatriz e a ruína total da família Alcântara. Ele afirmou que se ela não retornasse imediatamente para o Rio de Janeiro, ele executaria todas as dívidas, deixando seus pais na Rua da Amargura e sem nenhum recurso médico. A jovem sentiu uma pontada de culpa, mas lembrou-se das palavras de Mateus sobre Giel Gi Gatnei, compreendendo que a salvação de sua família não poderia ser construída sobre o seu próprio sacrifício infeliz. Mateus interveio, lembrando a todos que o dinheiro ganho com a dor alheia é como cinzas que o vento carrega, deixando apenas o vazio e o arrependimento tardio no final. Ele desafiou Ricardo a retirar-se daquela terra sagrada, afirmando que a força da verdade era maior do que qualquer exército de advogados ou seguranças particulares que o dinheiro pudesse comprar. O vilão recuou alguns passos, mas seus olhos prometiam um retorno violento, uma vingança que não se limitaria a palavras, mas que buscaria destruir fisicamente tudo o que Mateus construíra com tanto sacrifício e amor. Antes de partir em seu carro luxuoso, Ricardo deixou cair um envelope contendo uma ordem de despejo forjada
e uma série de processos trabalhistas inexistentes que visavam asfixiar economicamente a pequena oficina. Ele sabia que para atingir Beatriz, precisava primeiro quebrar o homem que lhe dera a coragem de dizer não e que lhe ensinara o valor das coisas simples. A fumaça do escapamento poluiu o ar puro da serra por alguns minutos, deixando para trás um rastro de incerteza e o cheiro acre da maldade que se recusa a aceitar a derrota. A noite caiu pesada sobre a casa, e o silêncio que antes era de paz tornou-se carregado de uma tensão elétrica que impedia o descanso de todos os envolvidos naquela trama. Beatriz sentou-se à mesa, chorando amargamente por ter trazido tantos problemas para a vida daquelas pessoas que apenas lhe haviam feito o bem desde o primeiro momento de ajuda. Ela se ofereceu para ir embora, para se entregar a Ricardo e poupar Mateus e Helena da ruína financeira e social. Mas o carpinteiro segurou seu rosto com uma ternura inabalável e muito protetora. Nós não abandonamos quem amamos no meio da batalha, pois a nossa união foi abençoada pelo destino e testada pela adversidade que agora bate à nossa humilde porta, disse ele. Dona Helena pegou o terço e começou a rezar em voz alta, pedindo que os anjos protegessem a oficina e que a ganância de Ricardo fosse convertida em justiça divina. Beatriz sentiu uma força nova emanar daquelas palavras sagradas, percebendo que sua fuga não era apenas uma aventura, mas uma missão de vida que exigiria dela uma coragem que ela nunca pensou possuir realmente. No dia seguinte, a rotina foi quebrada pela chegada de oficiais de justiça e capangas disfarçados de fiscais, que começaram a confiscar ferramentas e madeiras sob alegações absurdas e mentirosas. Mateus observava tudo com uma dignidade heróica, não reagindo com violência física, mas mantendo o olhar fixo no horizonte, onde a verdade sempre acaba por prevalecer no final dos tempos. Ele sabia que Ricardo estava tentando minar sua resistência psicológica, privando-o do seu meio de subsistência para forçar uma rendição que nunca viria de um homem de caráter tão sólido e honrado. Beatriz, vendo a destruição do trabalho de Mateus, sentiu uma fúria santa crescer em seu peito, transformando a fragilidade da ex-herdeira na determinação de uma guerreira que luta pelo que ama. Ela começou a documentar as irregularidades cometidas pelos capangas de Ricardo, usando o conhecimento jurídico básico que adquirira em sua educação privilegiada para contestar cada ação arbitrária cometida naquele local. Ela percebeu que suas antigas habilidades, antes usadas para futilidades, poderiam agora servir como uma arma poderosa na defesa da justiça e da dignidade de sua nova família e de seus novos amigos. Mateus olhava para ela com um orgulho renovado, vendo como a moça que chegara chorando sob a chuva agora enfrentava os opressores com a cabeça erguida e o coração vibrante. O amor entre eles não precisava mais de palavras, pois cada gesto de defesa mútua era uma declaração mais forte do que qualquer poema ou canção romântica já escrita pelo homem. Eles estavam unidos não apenas pelo afeto, mas pela luta contra um sistema que privilegia a riqueza em detrimento da humanidade e da verdade espiritual que rege todo o vasto e complexo universo. No entanto, Ricardo não pararia por ali, e as sombras da noite traziam sussurros de planos ainda mais terríveis, que visavam atingir o coração físico daquela oficina de sonhos rústicos. Ri estava disposto a queimar tudo, se não pudesse possuir Beatriz, pois seu ego ferido exigia um sacrifício de sangue para restaurar a honra que ele acreditava ter perdido na igreja. A batalha estava apenas começando, e o campo de jogo agora se estendia das ruas lodosas do vilarejo até os escritórios refrigerados do Rio de Janeiro, onde o mal orquestrava sua cartada final. Beatriz passou a noite em vigília, olhando para as estrelas e pedindo que Deus lhe desse uma saída que não envolvesse o sofrimento de Mateus ou de sua mãe Helena. Ela sabia que precisava encontrar uma forma de atacar Ricardo, onde ele era mais vulnerável em sua reputação pública e em seus negócios escusos que sustentavam seu império de papel. A coragem que ela descobrira no trabalho com a madeira agora era a ferramenta que usaria para esculpir uma nova realidade para todos. Enfrentando o gigante com a funda da verdade e da fé, a escuridão daquela madrugada
parecia carregar um presságio sinistro. Enquanto o vento soprava de forma ruidosa por entre as frestas da modesta oficina de madeira, dois vultos sombrios aproximaram-se silenciosamente, movendo-se como predadores que conhecem bem o terreno, que pretendem devastar com crueldade absoluta. O cheiro acre do querosene começou a se misturar ao perfume natural da terra úmida, anunciando que a maldade humana não conhece limites quando alimentada pela vingança cega de um homem desprezado. Ricardo Mendonça não aceitaria menos que a destruição total daquele refúgio que abrigava a sua noiva fugitiva. De repente, um estalo seco rompeu o silêncio da noite, seguido imediatamente por uma labareda alaranjada que subiu vorazmente pelas paredes de cedro seco e bem cuidado. O fogo, alimentado pelo combustível e pelo ódio, espalhou-se com uma velocidade aterradora, transformando o santuário de trabalho de Mateus em uma imensa pira de destruição. Beatriz acordou sobressaltada, sentindo o calor intenso e ouvindo o rugido das chamas que devoravam o sustento daquela família que a acolhera. O pânico paralisou seus sentidos por alguns segundos, enquanto a fumaça negra começava a invadir o quarto pequeno. Mateus saltou da cama com os olhos arregalados, correndo em direção à oficina, sem pensar em sua própria segurança ou nas consequências físicas de um ato tão desesperado. Ele gritou o nome de seu pai falecido, lembrando-se de que no coração daquele incêndio estavam as ferramentas ancestrais e as memórias de uma vida inteira de honestidade. Beatriz tentou segurá-lo, mas o rapaz possuía uma determinação que transcendia o medo da morte. Movido por uma lealdade profunda às suas raízes, ele mergulhou no inferno de brasas, desaparecendo entre as vigas que começavam a desabar ruidosamente. Lá dentro, o ar era irrespirável e as fagulhas dançavam como demônios de luz, queimando a pele de Mateus enquanto ele tateava cegamente em busca do baú de ferramentas. Cada respiração era uma agonia de fogo em seus pulmões, mas a imagem de Bia e de sua mãe lhe dava forças para continuar lutando contra o inevitável. Ele encontrou o objeto precioso sob uma chuva de faíscas, abraçando-o contra o peito como se fosse o tesouro mais valioso da terra. O calor era insuportável, derretendo a sua resistência e cobrindo seu corpo de feridas dolorosas. Beatriz gritava do lado de fora, suas lágrimas secando instantaneamente diante do calor radiante que emanava da construção em ruínas totais e irreversíveis. Dona Helena surgiu na varanda, caindo de joelhos com o terço nas mãos, clamando pela intercessão divina para que seu único filho não fosse consumido pela fúria de Ricardo. A vizinhança começou a despertar, mas a distância entre as casas dificultava qualquer ajuda imediata que pudesse debelar aquele desastre planejado por homens cruéis. O destino parecia querer cobrar um preço de sangue pela liberdade que Bia tanto buscara. Uma viga mestre, pesada e em chamas, desabou sobre o ombro de Mateus no momento em que ele tentava alcançar a saída da oficina já condenada. Um grito de dor lancinante ecoou pela mata, fazendo o coração de Beatriz parar por um instante eterno de puro terror e angústia. Ela não hesitou mais. Cobriu o rosto com um pano molhado e avançou em direção ao calor, decidida a não permitir que o homem que amava morresse por sua causa. A jovem herdeira agora lutava contra o fogo com uma coragem que nem mesmo ela conhecia. Com um esforço sobre-humano, Beatriz conseguiu ajudar Mateus a se arrastar para fora, segundos antes de o telhado inteiro desabar em uma nuvem de fumaça e faíscas brilhantes. Eles rolaram pela grama úmida, longe das chamas, enquanto o rapaz ofegava de dor, com o corpo coberto de fuligem e queimaduras visíveis em seus braços fortes. O baú de madeira estava salvo, mas o custo daquela vitória parcial era evidente nos olhos de sofrimento de Mateus. Bia abraçou-o com força, sentindo o cheiro de queimado e o calor da carne ferida. Dona Helena aproximou-se trêmula, agradecendo a Deus por ter preservado a vida de seu filho, apesar da destruição material absoluta de sua principal fonte de renda. O sol começou a surgir no horizonte, iluminando os restos fumegantes do que fora uma oficina próspera e cheia de sonhos de madeira. O cenário era de desolação,
Mas a união entre os 3 sobreviventes tornava-se ainda mais sólida diante da tragédia, que visava separá-los permanentemente. Beatriz olhou para as próprias mãos sujas e percebeu que a sua passividade havia acabado definitivamente naquele momento. Mateus, apesar das dores intensas, sorriu para Bia, tentando confortá-la, enquanto os vizinhos finalmente chegavam com baldes de água para apagar os últimos focos de incêndio residual. Ele sabia que Ricardo Mendonça havia cruzado uma linha sagrada e que a justiça agora precisava de algo mais do que apenas orações silenciosas. Beatriz sentiu um gelo na alma ao perceber a extensão da maldade de seu antigo noivo, compreendendo que ela era o alvo e Mateus a vítima colateral. O amor deles estava agora batizado pelo fogo e pela dor física real. Nas horas seguintes, a pequena cozinha transformou-se em um posto de primeiros socorros improvisado, onde Helena aplicava ervas e compressas nas feridas de seu filho, herói e sofrido. Beatriz cuidava de cada detalhe com uma dedicação comovente, limpando as cinzas do rosto de Mateus com uma ternura que lavava a alma de ambos. Ela via nos olhos dele não a derrota, mas uma paz resiliente que a envergonhava por ter sido a causa indireta de tanta desgraça. A culpa pesava em seu peito, transformando-se lentamente em uma determinação fria e calculista. Eu não posso mais ficar aqui assistindo, enquanto ele destrói tudo o que vocês construíram, com tanto suor e fé, declarou Beatriz com uma voz que não admitia contestação. Ela percebeu que a fuga havia sido apenas o primeiro passo, mas que a verdadeira liberdade exigia um confronto direto com o monstro que ela deixara para trás. Mateus tentou protestar, mas a fraqueza de seu corpo ferido o impediu de se levantar para detê-la naquele momento de decisão. Bia sabia que precisava usar as armas que Ricardo mais temia: a verdade e o escândalo. Helena olhou para a jovem e viu nela a transformação completa de uma menina assustada em uma mulher pronta para o sacrifício pessoal em nome da justiça. Ela abençoou Beatriz, entregando-lhe uma pequena medalha que pertencera à sua avó, um símbolo de proteção para a jornada perigosa que se iniciava agora. A jovem guardou o anel de diamantes, não como uma joia, mas como a ferramenta que financiaria o seu retorno triunfal e combativo ao Rio de Janeiro. Ela estava pronta para enfrentar o seu passado e enterrar de vez a tirania dos Mendonça. O plano começou a se desenhar em sua mente com a precisão de um arquiteto, unindo os segredos financeiros de seu pai com as provas das atividades criminosas de Ricardo. Ela sabia que o vilão mantinha contas ocultas e que a falência dos Alcântara fora um golpe planejado meticulosamente para forçar o casamento por interesse. Beatriz passou o resto do dia escrevendo cartas e organizando documentos que havia guardado secretamente antes da fuga da igreja. O fogo que queimara a oficina acendera nela uma chama de justiça que ninguém poderia apagar facilmente. Ao entardecer, ela sentou-se ao lado da cama de Mateus, segurando sua mão com carinho e prometendo que voltaria para reconstruir cada pedaço de madeira que fora perdido nas chamas. O rapaz olhou para ela com admiração e tristeza, sabendo que a mulher que partia não era a mesma que chegara sob a chuva de dias atrás. O amor que os unia era agora uma força motriz que os levaria por caminhos distintos por um tempo, mas com o mesmo objetivo final de redenção. Eles trocaram um beijo de despedida carregado de esperança. A viagem de volta ao Rio de Janeiro seria longa e perigosa, mas Beatriz sentia-se protegida por uma legião de anjos e pela força daquelas mãos calejadas que a salvaram. Ela vestiu roupas simples de camponesa, escondendo sua beleza aristocrática sob um lenço humilde, movendo-se pelas sombras da rodoviária para não ser detectada pelos capangas de Ricardo. Cada quilômetro percorrido em direção à capital era um ato de coragem suprema, uma inversão da fuga covarde que a trouxera até aquele vilarejo de paz e de muito sofrimento. Enquanto o ônibus avançava pela rodovia, Beatriz observava as luzes das cidades vizinhas, pensando na ironia de que o fogo fora necessário para purificar sua visão sobre o mundo. Ela não temia mais a pobreza ou o julgamento social, pois descobrira que a verdadeira riqueza reside na capacidade de amar e ser amado sem amarras contratuais.
O rosto de Ricardo Mendonça surgiu em seus pensamentos. Mas agora ele não lhe causava medo. Apenas um profundo desprezo e a certeza de que a colheita dele seria amarga e muito justa. Ao chegar nos limites do Rio de Janeiro, o ar pesado da poluição e do cinismo urbano a recebeu, mas ela mantinha o perfume do cedro e da lavanda em sua memória. Ela se dirigiu a um pequeno hotel barato, longe das áreas luxuosas que costumava frequentar, preparando-se para o ataque final que ocorreria no dia seguinte durante uma reunião de negócios. Beatriz sabia que precisava ser rápida e precisa, usando o elemento surpresa para desestabilizar o império de mentiras que Ricardo construíra sobre a miséria de tantas famílias brasileiras honestas. O sacrifício de Mateus não seria em vão, e cada cicatriz no corpo do carpinteiro seria vingada pela força da verdade que ela carregava em sua bolsa de viagem surrada. A fé que ela aprendera com Dona Helena era agora o seu escudo, e a justiça de Deus a sua espada contra os que oprimem os humildes de coração. Beatriz fechou os olhos naquela noite de retorno, ouvindo o barulho do trânsito carioca, mas sonhando com o silêncio da serra e com o som das ferramentas trabalhando. Ela sabia que a batalha no topo do Corcovado seria o palco de sua libertação final, onde ela provaria que o amor é mais forte do que a ganância desenfreada. O fogo que tentara destruir, lá apenas a forjara em aço, preparando a antiga noiva para o papel de sua vida, a de defensora da honra e da justiça. O amanhã traria o julgamento que Ricardo tanto merecia, e ela estaria lá para ver a queda do gigante de pés de barro e de coração de pedra fria. O destino estava traçado, e não havia mais volta. Beatriz sentiu uma paz estranha tomar conta de seu ser. Uma calma antes da batalha, que indicava que ela estava no caminho correto indicado pela providência divina e pelo amor. Ela rezou por Mateus, pedindo que sua recuperação fosse rápida e que ele pudesse sentir a sua presença, mesmo à distância de tantos quilômetros de estrada. O amor deles era um fio invisível que atravessava o estado, unindo a oficina queimada aos prédios de vidro e aço da metrópole em uma conexão espiritual indestrutível e muito poderosa. Com o primeiro raio de sol da manhã carioca, Beatriz levantou-se, lavou o rosto e preparou-se para enfrentar o seu destino com a dignidade de quem não tem nada a perder. Ela era agora Bia, a mulher que conhecera o valor do suor e da fé, e ninguém no mundo corporativo estava preparado para a força de sua verdade. O palco estava montado para o capítulo mais dramático de sua existência, onde a justiça de colher o que se semeia finalmente se manifestaria de forma plena e absoluta para todos os envolvidos. O Cristo Redentor erguia seus braços monumentais sobre o Rio de Janeiro. Uma sentinela de pedra que observava tanto a opulência dos palácios quanto a dor silenciosa das favelas. Beatriz subiu os degraus com o coração batendo forte, sentindo que cada passo a afastava da menina submissa que um dia fora nos salões de elite. Ela não vestia rendas francesas, mas uma coragem forjada nas cinzas da oficina de Mateus, carregando consigo a verdade que derrubaria gigantes cruéis. O vento soprava forte, no topo do morro, como um sopro divino limpando sua alma cansada de sofrer. Ricardo Mendonça escolhera o restaurante panorâmico, aos pés do Corcovado, para celebrar sua vitória final, acreditando que a proximidade com o céu o tornava um deus entre os mortais gananciosos. Ele segurava uma taça de cristal, rindo da fraqueza dos Alcântara perante os seus convidados, sem saber que a verdadeira justiça subia a montanha naquele exato momento de triunfo pecaminoso. Beatriz entrou no salão sem ser convidada, interrompendo o fluxo de mentiras com sua presença radiante e inesperadamente firme diante de todos os presentes. O silêncio que se seguiu foi pesado como o chumbo naquele lugar. Ricardo tentou expulsá-la com um gesto de desprezo, chamando os seguranças para remover aquela que ele rotulava como uma mulher desequilibrada e ingrata aos olhos da alta sociedade carioca. No entanto, o pai de Beatriz, Sinha, Alberto, levantou-se com o rosto pálido ao reconhecer a determinação no olhar de sua única e amada filha desaparecida
há semanas. Ela não recuou nem 1 milímetro, colocando sobre a mesa de mogno o envelope pardo que continha os segredos sombrios da fortuna de Ricardo. Cada folha ali presente contava a história de uma traição friamente executada. Beatriz começou a falar com uma voz que ecoava as lições de humildade e fé que aprendera com Dona Helena naquela pequena casa de madeira na Serra Mineira protegida. Ela detalhou como Ricardo desviara fundos das fazendas de café, sabotando as colheitas e forçando a falência que agora ele pretendia salvar com um casamento de conveniência humilhante. Os investidores presentes entreolharam-se com desconfiança, percebendo que o castelo de cartas de Mendonça estava prestes a desabar sob o peso da verdade. A máscara de benevolência do vilão rachou, revelando o monstro escondido por trás do luxo. O ódio brilhou nos olhos de Ricardo quando ele percebeu que a pequena boneca de porcelana havia se transformado em uma leoa pronta para defender sua honra ferida ultimamente. Ele tentou ridicularizar a origem das provas, zombando do carpinteiro pobre, que Beatriz agora chamava de seu verdadeiro mestre e amado protetor naquelas terras distantes. Mas a força moral que emanava de cada palavra da moça era incontestável, ancorada em fatos que nem mesmo o dinheiro mais sujo do mundo poderia apagar. "Oh, Sara!" Alberto chorou ao perceber que vendera a felicidade da filha amada. Beatriz caminhou até a janela que dava para o Cristo, apontando para a imagem sagrada como testemunha final daquele julgamento humano que agora se desenrolava com intensidade dramática. Ela lembrou a Ricardo que quem semeia vento, colhe tempestade, e que o incêndio na oficina fora a prova definitiva de sua natureza perversa e covarde de sempre. Os seguranças hesitaram, vendo que o poder do patrão estava se esvaindo como água entre os dedos diante daquela mulher que não temia mais nada. A justiça de Deus começava a se manifestar através da coragem heróica. Ricardo, em um acesso de fúria cega, avançou em direção a Beatriz. Mas o remorso de Alberto finalmente falou mais alto do que o medo da ruína econômica iminente dele. O velho pai colocou-se entre o agressor e a filha, protegendo-a pela primeira vez em muitos anos de negligência e de ambição social, cega e destrutiva. A sala tornou-se um campo de batalha emocional, onde o passado de luxo confrontava o presente de redenção e de valores espirituais redescobertos. A polícia, alertada pelas denúncias anônimas que Beatriz enviara, entrou no recinto com mandados de busca e prisão. As algemas estalaram nos pulsos de Ricardo, um som metálico que soou como música para os ouvidos de Beatriz, simbolizando o fim de sua própria escravidão invisível e dolorosa. Ele gritava ameaças vãs enquanto era levado, mas sua voz perdia-se no abismo de sua própria decadência moral e financeira diante de todos os investidores. Beatriz sentiu um peso imenso ser retirado de suas costas, permitindo que ela respirasse o ar puro da vitória, sem nenhuma mancha de ódio ou rancor. Ela olhou para o pai e iniciaram o processo de perdão mútuo e necessário. Alberto confessou que fora fraco, permitindo que a ganância de Ricardo nublasse seu julgamento e o fizesse tratar a própria filha como uma mera mercadoria de troca comercial fria. Beatriz explicou que o dinheiro que restara, transformado no anel de noivado que ela vendera, seria usado para pagar as dívidas mais urgentes dos trabalhadores das fazendas de café. Ela não queria mais a vida de luxo, apenas a paz de saber que a justiça fora feita e que sua família poderia recomeçar com dignidade. O Rio de Janeiro parecia brilhar com uma luz esperançosa. A notícia da prisão de Ricardo Mendonça espalhou-se rapidamente pelas redes sociais, limpando o nome de Beatriz Alcântara de todas as calúnias que haviam sido plantadas anteriormente pelo vilão perverso. Ela agora era vista como uma heroína da moralidade, mas o brilho das câmeras não a atraía mais, pois seu coração já pertencia a outro lugar humilde. Ela sentia saudades do cheiro de serragem, das orações de Dona Helena e do olhar profundo de Mateus, que certamente estaria esperando por ela na pequena serra. A jornada de volta para casa estava apenas começando agora. Beatriz despediu-se do pai, com a promessa de que ele sempre seria bem-vindo em sua nova vida, desde que trouxesse apenas o seu coração sincero
e humilde de volta. Ela caminhou para fora daquele prédio de vidro, sentindo-se mais leve do que uma pluma, pronta para trocar os sapatos de grife pelas sandálias de caminhar na terra mineira. Cada passo dado na calçada de Copacabana era um adeus definitivo a um mundo de ilusões que quase a destruíra por completo no passado. O destino, enfim, a conduzia de volta para o verdadeiro amor. No caminho para a rodoviária, ela parou em uma pequena igreja para agradecer a Deus pela força recebida e pela proteção divina durante os momentos de maior escuridão vividos. Beatriz percebeu que a verdadeira riqueza não se guarda em cofres de bancos suíços, mas na memória de atos bondosos e na esperança de um futuro melhor para todos. Ela comprou sua passagem com um sorriso nos lábios, ignorando o luxo dos táxis e preferindo o ônibus que a levaria de volta para as montanhas de Minas Gerais. O sol se puna dolcemente. Ela pensava em Mateus e em suas mãos calejadas, imaginando a surpresa dele ao vê-la retornar não como uma princesa, mas como a companheira de lutas que ele tanto amava. Beatriz sabia que a oficina estava em cinzas, mas juntos eles teriam a força necessária para reconstruir cada viga com o suor do trabalho honesto e abençoado por Deus. A fé que ela adquirira era o alicerce sólido sobre o qual sua nova casa seria construída, longe das traições e das mentiras da alta sociedade carioca. O amor, enfim, vencera a ganância. Enquanto o ônibus subia a serra, Beatriz observava as estrelas que começavam a surgir no firmamento, sentindo que cada uma delas representava uma bênção pela sua coragem e determinação inabalável. Ela fechou os olhos e ouviu o som do vento nas árvores. Uma melodia que falava de liberdade, perdão e da promessa de uma vida dedicada ao bem comum. O Rio de Janeiro ficava para trás, uma lembrança de um pesadelo que se transformara em uma lição de vida eterna para a jovem herdeira dos Alcântara. O futuro era agora dela. O sacrifício de Mateus fora a semente que permitira a colheita da justiça, que agora Beatriz trazia em suas mãos vitoriosas e cheias de esperança renovada pela fé cristã. Ela não tinha mais medo do que os outros pensariam, pois a aprovação de sua própria consciência era o único prêmio que realmente importava naquela caminhada terrena e espiritual profunda. A cada quilômetro que passava, a ansiedade de reencontrar seu amor aumentava, batendo no peito como um tambor de alegria pura e sincera. A vida estava finalmente começando a fazer um sentido total. Ela imaginava o sorriso de Dona Helena e o abraço acolhedor que a esperava na chegada. Um porto seguro, onde ela finalmente poderia lançar âncoras e viver com verdade absoluta. Beatriz compreendeu que a beleza da vida está na simplicidade de um pão partilhado e na oração feita de coração aberto para o Criador de todas as coisas vivas. O caminho percorrido fora tortuoso, mas cada espinho servira para fortalecer sua alma e prepará-la para a felicidade real que agora se desenhava no horizonte. A noiva fugitiva encontrara, enfim, o seu altar. O ônibus parou no pequeno vilarejo e Beatriz desceu sentindo o cheiro da terra molhada que tanto amava e que agora representava a sua casa de fato e alma. Ela caminhou pela estrada de terra com a firmeza de quem sabe exatamente para onde está indo e por que está lutando com tanta fé constante. Ao longa, viu as ruínas da oficina e uma pequena luz brilhando na janela da casa de Dona Helena, como um farol guiando um marinheiro perdido de volta ao seu porto. O encontro final estava a alguns passos. Mateus estava sentado na varanda, com o braço ainda enfaixado, mas com os olhos fixos na estrada, como se soubesse que aquele momento de glória e de amor chegaria em breve. Ao ver Beatriz, ele levantou-se com dificuldade, mas com um sorriso que iluminou a escuridão da noite de forma mais intensa que qualquer lâmpada da cidade grande. Eles se encontraram no meio do caminho. Um abraço que selou a vitória do espírito sobre a matéria e do amor sobre a ganância mais tiranizada de Ricardo. A justiça fora enfim feita. Beatriz contou sobre a prisão de Ricardo e sobre o perdão de seu pai. Vendo as lágrimas de alívio escorrerem pelo rosto de Mateus, enquanto ele a ouvia com atenção.
Ela entregou a ele o que restara de sua antiga fortuna, agora transformada em ferramentas novas e em madeira de lei, para a reconstrução do santuário de trabalho deles. Dona Helena saiu à porta, louvando ao Senhor pela volta da filha do coração e pela proteção que os mantivera unidos durante a tempestade de fogo. A paz reinava soberana sobre as montanhas de Minas. Naquela noite, eles rezaram juntos pela primeira vez após o turbilhão, agradecendo por cada provação que os tornara mais fortes e mais próximos de Deus e de sua justiça eterna. Beatriz sabia que os desafios não terminariam ali, mas agora ela tinha um alicerce de amor e de verdade que nada no mundo poderia abalar ou destruir novamente. O destino, que um dia a fizera fugir do altar, agora a colocava diante de um altar de vida, trabalho e esperança real. O capítulo da dor estava encerrado para sempre ali. Eles planejaram os novos móveis que sairiam daquela oficina. Peças que carregariam a história da superação e do amor que nascera sob a chuva e fora testado no fogo intenso. Beatriz seria a aprendiz de Mateus, aprendendo a esculpir na madeira a mesma delicadeza que Deus esculpira em sua alma durante aquele tempo de exílio e de descobertas profundas. A vila inteira celebrava a volta de Bia, reconhecendo nela a força de uma mulher que não se deixou corromper pelo brilho falso do ouro e da fama. O amanhã seria lindo, sob o céu estrelado do interior do Brasil. A antiga noiva fugitiva finalmente sentiu que o seu lugar no mundo fora encontrado, longe da hipocrisia e perto da verdade absoluta. Mateus segurou sua mão. Juntos, olharam para as cinzas, que agora serviam de adubo para as flores que começavam a brotar no jardim de Dona Helena. A vida ensinara que o que se semeia com lágrimas de sacrifício colhe-se com cantos de alegria e com a certeza de uma missão cumprida diante de Deus. O amor era o maior de todos. A reconstrução da oficina de Mateus tornou-se um símbolo vivo de resiliência e fé para todos os moradores daquela pacata e humilde região mineira protegida por Deus. O cheiro acre de fumaça e cinzas foi gradualmente substituído pelo perfume doce do cedro e do jacarandá recém-cortado, trazendo uma nova esperança para os corações feridos. Beatriz trabalhava lado a lado com os carpinteiros. Suas mãos agora habilidosas não temiam mais a poeira ou o esforço físico necessário para erguer cada viga de madeira sólida e resistente naquela manhã de muito sol. Enquanto as paredes subiam, as notícias vindas da capital confirmavam que a justiça dos homens finalmente se alinhara à justiça divina, de forma implacável e muito severa. Ricardo Mendonça fora condenado a longos anos de prisão por seus crimes financeiros e pela tentativa de homicídio qualificado contra o jovem e honrado Mateus Silva. A elite carioca, que antes o aplaudia, agora virava as costas para o vilão caído, esquecendo-se rapidamente de sua existência sombria e gananciosa, que quase destruiu uma família inteira e muito trabalhadora nos últimos tempos vividos. Beatriz tomou a decisão final de renunciar formalmente a qualquer herança luxuosa que pudesse restar da linhagem dos Alcântara, preferindo a riqueza espiritual daquela vida simples e autêntica. Seu pai, Sínia, Alberto, visitou o vilarejo, carregando um semblante de paz que há décadas não habitava seu rosto, cansado pelas ambições e preocupações do mundo corporativo. Ele viu a filha sorrir de uma maneira que nenhuma joia cara poderia proporcionar, compreendendo finalmente que o sucesso real não se mede por propriedades, mas pela capacidade de amar e ser verdadeiramente amado. O dia do novo casamento foi marcado não por colunas sociais ou vestidos de designers famosos, mas pela pureza das flores do campo e pelo canto dos pássaros. O altar foi montado ao ar livre, sob a sombra protetora de um frondoso ipê amarelo que parecia abençoar a união com suas pétalas douradas e vibrantes. Beatriz vestia um traje simples de algodão branco, confeccionado pelas mãos habilidosas de Dona Helena, e não carregava ouro, apenas o brilho intenso de uma fé que fora testada no fogo ardente. Mateus esperava por ela com os olhos transbordando de uma gratidão profunda. As cicatrizes em seus braços agora
eram medalhas de honra de quem lutou pelo amor verdadeiro. Quando seus olhares se cruzaram, o tempo pareceu parar para que o universo testemunhasse o triunfo da alma sobre as vaidades passageiras da carne e do dinheiro. Não havia contratos de bens, apenas promessas de companheirismo eterno feitas diante de Deus e de uma comunidade que aprendera o valor sagrado do sacrifício e da lealdade mútua entre todos os seres. Dona Helena segurava o seu terço de madeira, as contas deslizando entre seus dedos calejados, enquanto ela agradecia pela proteção divina que guiara aquela jovem noiva até o seu portal. Ela via em Beatriz não uma nora, mas a filha que o destino lhe enviara para completar a alegria de sua casa humilde e cheia de princípios cristãos. O pároco local, um homem de palavras simples e coração generoso, iniciou a cerimônia lembrando a todos que o amor é a única força capaz de reconstruir o que o ódio destruiu. As promessas trocadas no altar de madeira foram sussurradas com uma intensidade que arrepiou os presentes, selando um pacto de sangue, suor e muita oração constante para o futuro. Beatriz sentia que cada palavra curava uma ferida de sua infância solitária, transformando o vazio do passado em uma plenitude que transbordava por seus poros e olhos brilhantes de choro. Eles não eram apenas dois jovens se casando. Eram duas histórias de superação que se fundiam em uma só missão de levar luz e esperança para os mais desfavorecidos. A festa que se seguiu foi preenchida pelo som da viola caipira e pelo aroma da comida caseira feita com amor por todas as vizinhas que admiravam aquela união sagrada. Risos sinceros ecoavam pelas montanhas, contrastando com o silêncio gélido e hipócrita das festas de gala que Beatriz frequentara em sua antiga vida de aparências e futilidades. Ali, cada convidado era um irmão de fé, compartilhando o pão e a alegria de ver o bem vencer o mal de forma tão clara e definitiva sob o olhar do Criador. Com o restante dos recursos que Beatriz conseguiu recuperar de forma justa, o casal fundou a Casa da Esperança, um centro de apoio para crianças órfãs e trabalhadores acidentados. A oficina de Mateus tornou-se também uma escola de marcenaria, onde o rapaz ensinava aos jovens da vila que a dignidade nasce do trabalho honesto e do respeito pela natureza sagrada. Bia cuidava da educação e das artes, usando sua antiga cultura para elevar o espírito daqueles que o sistema costuma ignorar e abandonar à própria sorte e tristeza. Anos depois, Beatriz e Mateus caminhavam ao entardecer pelas terras que agora floresciam com pomares e jardins, cuidados por mãos que conheciam o valor da paciência e da dedicação total. Eles olhavam para a nova oficina, muito maior e mais sólida que a primeira, onde o som das ferramentas trabalhando criava a melodia diária de uma prosperidade abençoada e lícita. O sol se punha atrás das serras, pintando o céu com tons de violeta e ouro, lembrando-os de que cada fim de ciclo traz consigo a promessa da luz. A noiva que fugira do altar em busca de si mesma encontrara muito mais do que liberdade. Ela encontrara um propósito que transcendia a sua própria existência individual e egoísta. Ela olhou para Mateus e viu o reflexo de um Deus que não abandona os seus filhos, mesmo quando os caminhos parecem cobertos por espinhos e sombras de morte. A fé fora a bússola, o trabalho fora o caminho e o amor fora o destino final de uma jornada que começou com um ato de coragem e desespero. Eles se sentaram na varanda da casa, observando os filhos brincarem no gramado, sob a luz suave da lua, que começava a surgir no firmamento límpido de Minas Gerais agora. Beatriz encostou a cabeça no ombro de Mateus, sentindo a batida firme de um coração que nunca vacilou diante das ameaças do mundo vil e cruel que deixaram. Eles sabiam que a vida é um constante semear e colher, e que a colheita deles seria farta de paz, justiça e uma alegria que ninguém poderia roubar jamais. O ciclo do rio Higat Noi completará-se de forma magistral, mostrando que o bem plantado no solo da humildade sempre produz os frutos mais doces e duradouros para a eternidade. Beatriz não era mais a herdeira Alcântara, mas a Bia Silva, a mulher que transformou sua dor em serviço e sua fuga
em um encontro definitivo com a sua própria essência, sob as estrelas do Brasil. O silêncio da noite era a canção de ninar de uma família que aprendera a viver plenamente sob a luz da verdade. Mateus levantou-se para fechar as portas da oficina, um gesto de zelo por tudo o que construíram com tanto suor. Lágrimas e intercessão divina ao longo dos anos difíceis passados. Ele olhou para a cruz de madeira na parede e fez o sinal da cruz, reafirmando sua fidelidade aos princípios que o mantiveram de pé, mesmo durante o incêndio devastador. Beatriz aproximou-se e segurou sua mão, unindo suas palmas em uma prece silenciosa de gratidão infinita pelo milagre de estarem vivos, juntos e em paz com o mundo e com Deus. A história da noiva fugitiva tornou-se uma lenda na região, inspirando outras almas a buscarem a verdade em vez do brilho falso das riquezas que o tempo consome e destrói facilmente. O caminho que ela encontrou ao lado de um desconhecido mudara tudo, provando que o destino, muitas vezes, se esconde em encontros casuais que carregam a mão invisível da providência celestial e divina. No final, o que restou não foi o ouro ou a fama, mas o rastro de luz deixado por dois corações que decidiram amar acima de todas as coisas. A vida continuava seu fluxo natural, com desafios e vitórias, mas agora eles possuíam a âncora da fé para mantê-los seguros em qualquer tempestade que o futuro pudesse eventualmente lhes trazer. Beatriz fechou os olhos sentindo-se completa, sabendo que cada lágrima derramada no passado fora um adubo necessário para a felicidade que agora inundava sua alma e sua casa abençoada. O amor vencera. A justiça fora feita e a paz reinava absoluta naquele pequeno pedaço de paraíso escondido entre as montanhas de um Brasil profundo, místico e muito esperançoso. As luzes da pequena casa foram se apagando uma a uma, deixando apenas a luz da lua iluminar o caminho de terra que um dia trouxera uma noiva desesperada ao encontro de sua salvação. O silêncio era sagrado, quebrado apenas pelo som rítmico da natureza que celebrava o repouso dos justos após uma longa caminhada de lutas e de glórias espirituais. O destino cumprira sua promessa e o amor esculpira. Enfim, a obra-prima mais bela de todas, uma vida vivida com integridade, perdão e uma esperança que nunca morre no coração do homem. Beatriz e Mateus, unidos pelo espírito e pela carne, adormeceram com a certeza de que o amanhã traria novas oportunidades de servir e de brilhar a luz de Deus para todos. A jornada que começara sob a chuva terminava sob a luz da eternidade. Um final que não era um fim, mas um eterno recomeço de bênçãos e alegrias. O rastro de serragem na oficina era o caminho de estrelas que guiava seus sonhos para um lugar onde a maldade não tem poder e onde o amor é a única lei soberana.